Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar do crossover do Batman com o Juiz Dredd. Esse crossover é muito insano por justamente colocar dois personagens com visões de mundo tão diferentes. É uma história bem insana e até certo ponto bem violenta. Então roda a vinheta que a gente já vai começar. Tudo começa em Gotham. Vemos um casal se beijando na rua quando aparece o Batman que ri? Não. Esse é o Juiz Morte, um vilão do Dredd que está na cidade do Batman. E que lembra muito o Batman que ri, não? O vilão mata o casal e o Batman aparece após escutar os gritos deles. O morcego chega no chute bonito, mas isso não impede o juiz do mal. O vilão se aproxima para dar um golpe no herói, mas o Batman desvia e o joga num muro cheio de pontas. O morcegão fica se culpando, pensando que matou o vilão, mas a verdade é que o Juiz Morte é justamente um ser morto-vivo e não pode ser derrotado assim. O Batman então usa gasolina para provocar uma explosão no Juiz Morte, fazendo o mesmo queimar. Mas isso não mata o vilão. O que acontece é que o Juiz Morte é uma espécie de espírito que fica possuindo corpos de pessoas mortas. E quando esses corpos são derrotados, deteriorados de alguma forma, ele parte em busca de outra pessoa. E é justamente isso que acontece quando o Batman queima o corpo do Juiz Morte. Ele se separa do corpo e vai em busca de outro cadáver. O morcegão acha tudo isso muito estranho e vai investigar os vestígios do corpo. É quando ele encontra um cinto diferente. Ao apertar um botão nesse cinto, ele é teletransportado para outra dimensão, justamente a dimensão do Juiz Dredd, onde temos Mega City 1. Então, meio que do nada, aparece uma pessoa chamada Mean Machine, que também é um vilão do Juiz Dredd. Ele explica que tinha feito um trato com o Juiz Morte e que por isso tinha dado o cinto de teletransporte para ele. Mas agora que o Batman tem o cinto, ele quer de volta. Contudo, o Batman ainda não processou totalmente o que está acontecendo e prefere não dar o cinto ainda. O vilão insiste, mas isso força o Batman a lutar contra ele. Nada que seja um problema para o morcego. Mas é justamente agora que aparece o Juiz Dredd no crossover. Ele aparece para deter o Mean Machine, mas a figura do morcego o deixa fascinado. O Mean Machine, ao encontrar o Dredd, consegue pegar o cinto do Batman e acaba se teletransportando para longe. Já o Batman não consegue fugir do juizão. Ele tenta conversar de boas com o Dredd, entretanto, o mesmo apenas dá um socão e faz o herói de Gotham cair. E o Juiz Dredd se mostra muito inteligente, talvez até acima dos vilões do Batman, porque justamente quando o herói fica inconsciente, ele já tira a máscara dele para saber quem que é esse vigilante. Ah, se todos os vilões do Batman fossem tão inteligentes assim, talvez o Batman nem estivesse mais vivo. Enquanto isso, descobrimos que o Mean Machine foi parar em Gotham, atrás do Juiz Morte. Ele já chega tocando terror e matando um policial da cidade. E voltando para a Mega City, temos a apresentação da juíza Anderson, que possui poderes telepatas. Ela é chamada para cuidar do caso do Batman junto com o Dredd. E aqui a gente tem a melhor parte desse crossover, que é o diálogo do Batman com o Juiz Dredd enquanto que ele está preso. O morcegão fala que ficou ali por muito tempo sem ter cometido crime algum. Só que aí o Dredd começa a citar os seus crimes, como carregar armas, ter gás lacrimogênio, ter projéteis, e estima que o herói pegaria 15 anos fáceis. O Batman fala que isso é um absurdo e que jamais seria julgado por isso. Mas o Juiz Dredd fala que quem julga é justamente ele nessa cidade.
Inclusive, ele diz que sente cheiro de vigilante ao ver a máscara e que ele não gosta de vigilantes. É quando surge a juíza Anderson. Ela, ao contrário do Dredd, parece mais amigável e quer conversar um pouco com o Batman antes de um julgamento. Utilizando seus poderes telepatas, ela descobre tudo sobre o morcegão, inclusive que ele estava falando a verdade sobre ter visto o Juiz Morte em Gotham. E tudo isso nessa página linda demais. Contudo, o Dredd não concorda com a Anderson em deixar o Batman sair. Isso irrita o morcego de vez, que consegue sair das amarras e dá um soco no Dredd, que fica apenas ampliando a pena do Batman a cada soco. É hilário. No final, isso resulta na prisão em definitivo do Batman. E voltamos então para Gotham. No necrotério da cidade, o espantalho aparece para fazer experiências em corpos que recém foram mortos. E é esse cheiro de morte que atrai ninguém menos que o Juiz Morte. O vilão do Dredd enxerga no espantalho um igual a ele, já que ambos se utilizam do medo para conseguir o que querem. E eles acabam formando uma parceria de vilões inusitada. Utilizando um dos corpos mortos do necrotério, o Juiz Morte consegue voltar à vida. E a transformação do Juiz Dredd é bem maneira, com o corpo todo do cadáver virando apenas caveira e ganhando vida nesses painéis rabiscados. O serviçal do espantalho ainda monta uma roupa improvisada para o Juiz Morte ter um visual próximo do que é conhecido. Contudo, o vilão do Dredd não gosta nem um pouquinho desse visual e decide trair o espantalho. Ele começa matando o serviçal do Dr. Crane, e na sequência, ele se prepara para matar o vilão do Batman. Mas o espantalho, assim como o morcegão, também tem o preparo. Ele lança uma porção de gás do medo na entidade, e o vilão do Dredd começa a delirar, vendo seu maior medo: ser atacado por criaturas fofas e mágicas. Já nos bares da cidade, o Mean Machine está atrás do vilão Morte. E após conversar amigavelmente com um policial, ele consegue uma pista sobre um tal de show de mortos-vivos que está acontecendo no centro da cidade. Em Mega City, o Batman está sendo transferido para a prisão quando a juíza Anderson o resgata. Ela acredita tanto no Batman que irá ajudá-lo a fugir e retornar para Gotham. Tudo isso para ela conseguir deter o Juiz Morte. Já o Dredd fica sabendo dessa insolência da Anderson e logo manda toda a força policial de Mega City atrás deles. Anderson e Batman estão indo para a área Tech 21, onde poderão se teletransportar para Gotham. E claro que eles utilizam uma entrada lateral porque, obviamente, eles não são bem-vindos. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Em Gotham, podemos ver que o espantalho tem o controle total do Juiz Morte. Ele usa o gás como chantagem e faz o vilão do Dredd falar que o Dr. Crane é o chefe dele. O que é um feito impressionante, considerando que o Dr. Crane é apenas um humano normal com gás do medo. O plano do vilão do Batman é de passar medo para toda a população de Gotham de uma vez só. O Batman e a Anderson finalmente chegam ao teletransportador. Apesar do esforço do Dredd em alcançá-los, ele falha miseravelmente e o herói de Gotham consegue voltar para sua cidade junto com a juíza telepata. Ao chegar em Gotham, eles logo vão para o Batmóvel para tentar localizar o Juiz Morte. A Anderson, utilizando seus poderes de telepata, consegue encontrá-lo até com uma certa facilidade. Contudo, logo na sequência, o Juiz Dredd também chega a Gotham, e ele está com muita raiva por ter sido deixado para trás. Rapidamente, ele consegue alcançar o Batmóvel, mas quando o Batman percebe a presença do juiz, ele decide acionar o turbo e consegue fugir de vez por enquanto.
No centro da cidade, o Mean Machine descobre que aquela pista era uma grande furada, pois a pessoa que falou sobre mortos-vivos estava se referindo, na verdade, a uma banda chamada Mortos-Vivos. Contudo, a sorte dele é que o Juiz Morte e o Espantalho também estão ali por causa da grande concentração de pessoas que eles poderiam matar de uma vez só. E o Juiz Morte decide não só matar as pessoas dali, mas também interferir no show. Ele entra com uma guitarra no meio do palco e começa a matar todos da banda, inclusive comendo a cabeça de um dos integrantes. A plateia fica lá parada pensando que isso faz parte do show. E o Juiz Morte começa a cantar e tocar guitarra enquanto fala do seu plano e mata pessoas. Pois é, isso é bem louco, e olha que eu leio Arlequina todo mês para ver as bizarrices que acontecem lá. Apenas depois que o Juiz Morte matou quase todo mundo da banda, é que os seguranças percebem que tem algo de errado. É nesse momento que tudo fica fora de controle, e o Juiz Morte começa a matar todo mundo sob ordens do Espantalho. O Mean Machine finalmente encontra o juiz, e ambos começam a lutar, mas o Machine acaba caindo e ficando inconsciente. É então que finalmente chegam Batman e a juíza Anderson. Ela prefere não atirar no vilão, porque tem muita gente ao redor deles. Então o Batman faz um ataque surpresa por cima e consegue desmobilizar o vilão do Dredd. O morcego passa o seu foco totalmente para o Espantalho, mas o mesmo se recusa a aceitar uma derrota. Ele aponta o seu gás do medo para o Batman, mas antes que pudesse jogá-lo no herói, a juíza Anderson atira no spray. A explosão do gás faz com que o Espantalho seja atingido por seus efeitos e ele comece a ver pássaros por toda a parte. O Juiz Morte então decide ir atrás do Batman, mas na hora H surge o Juiz Dredd e atira várias vezes no vilão. E como podemos ver nesse painel, a sequência de tiros é impiedosa e fica bem claro que o Juiz Dredd não tá aí para fazer novas amizades. Mas isso não mata a entidade. Então ressurge o Mean Machine, que redobra sua consciência e volta a lutar. Mas ao se levantar, ele acaba destruindo todo o palco, deixando o Dredd preso nos entulhos. Isso faz com que o Juiz Morte se aproveite da situação. Só que antes que ele pudesse fazer algo contra o Dredd, o Batman se recupera e joga um batirangue no vilão e puxa ele com a sua corda até vários fios desencapados, provocando um super choque contra o monstro. Isso faz com que o corpo do Juiz Morte se despedace e force a entidade a sair dele. A juíza Anderson aproveita o momento e utiliza os seus poderes para aprisionar o Juiz Morte dentro do seu próprio corpo. A incorporação é tão impressionante que até o Batman fala que não acredita. Mas a juíza Anderson fala que isso é bem tranquilo para ela e que não há muitos riscos. Com isso, eles só precisam resolver o problema do Mean Machine. E o Dredd fecha isso bem rápido, dando um tiro de ameaça, e ele parece estar bem controlado. O Dredd fala que está na hora de voltar para a sua dimensão e que é para levar tanto o Mean Machine quanto o Batman como prisioneiros. Mas o morcegão não aceita isso de boas. Eles se encaram frente a frente, mas Anderson os impede que iniciem uma briga. Ela argumenta que o Batman salvou a vida do Dredd e que ele merece um passe livre dessa vez. Relutante, o Dredd concorda. A juíza Anderson se despede do Batman e parece ter ficado um climinha entre os dois. Na saída, o Dredd admite que o Batman é um cara bem durão e eles retornam para a Mega City, terminando o crossover. Contudo, esse não é o único crossover entre o Batman e o Juiz Dredd. Existem mais 2 crossovers e um que envolve o Coringa. Se vocês quiserem que a gente faça essas histórias aqui no canal também,
Deixem os comentários pra gente ficar sabendo. E bem, falando um pouco dessa HQ, essa história foi bem louca. Sem dúvida nenhuma, a melhor coisa dessa HQ é a arte, que é fantástica. Ela consegue trazer aquela brutalidade das HQs do Dredd e ao mesmo tempo casar bem com o visual do Batman. Mas a história em si foi muito decepcionante e simples demais. A melhor parte com certeza é quando o Batman dá um socão no Dredd depois de toda a conversa que eles têm lá na prisão. E só isso, gente, já valeu esse crossover. E esse foi o crossover do Batman com o Juiz Dredd. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!